Daí, passo a palavra para você. Então, joia, hoje, 2 de dezembro, quinta-feira, vamos começar mais um seminário do FIMAT. Então, hoje nós teremos a presença ilustre da pesquisadora doutora Ingrid Barcelos, né? A Ingrid, ela é uma freguesa nossa aqui do FIMAT, já veio algumas vezes, é uma colaboradora de alguns membros permanentes do FIMAT, Ana Paula, minha, né, Ronaldo, enfim, outros pesquisadores. E ela trabalha no Laboratório Nacional de Luz Síncrono, né, pesquisadora de nanoespectroscopia de infravermelho lá no LNLS, e trabalha na área experimental de física da matéria condensada, com essa ênfase aí em ótica, nanoespectroscopia, efeito de campo próximo, né, polaritons em materiais bidimensionais, basicamente o que ela vai falar hoje para a gente sobre um pouco sobre essa área de trabalho. Ela possui graduação em física pela UFMG, fez licenciatura e bacharelado em 2008 e 2009, mestrado e doutorado na UFMG em 2011 e 2015. Né? E também fez uma parte do doutorado, uma parte de sanduíche lá no CNPEM, né? no LNLS. Depois fez um pós-doutorado na UFMG, também trabalhando nessa área de nanomateriais. Tem uma carreira vasta nessa área de nanomateriais. Depois fez uma colaboração com o laboratório do professor Daniele Sanvito, né? Tem trabalhos principalmente nessa parte de propriedades vibracionais de materiais na nanoescala, e recentemente, né, esse ano, foi agraciada aí com na 16ª edição do Programa para Mulheres na Ciência, na categoria Física, com o prêmio da L'Oréal for Women in Science, né? Com o qual agora aproveito para parabenizar presencialmente a Ingrid pelo prêmio. É uma grande felicidade aqui para a gente que foi colega na UFMG, né? Saber que tantos colegas da gente, a Jaque que está aí também ganhou, tem pouco tempo, né? E tanta gente que faz parte do INCT também já ganhou esse prêmio, as meninas, e a última foi você, tá de parabéns. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para vir aqui para mais um seminário. A gente vai falar hoje sobre estudos de polaridade em nanomateriais com nanoespectroscopia de infravermelho síncroton, e aproveitem depois para conversar sobre o prêmio, sobre o LNLS, né, sobre colaborações e etc. Obrigado, Ingrid. Obrigada, Matheus. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, obrigada. Sempre por aqui, né? Se precisar, é só chamar. Hoje, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre polártons em materiais 2D, mas eu decidi, deixa eu só compartilhar minha tela aqui, que o processo é um pouco lento. Eu decidi fazer uma coisa um pouco diferente, que eu vou apresentar, quando vocês estiverem vendo a minha tela, vocês, por favor, me avisem. Deixa eu ver aqui. Tá, agora a gente tá vendo. Vou botar no modo apresentação. Isso. Estão vendo em tela cheia, né? Tá cheia, tá bom. Agora eu paro de ver vocês, então qualquer coisa vocês me interrompam. Mas eu queria contar um pouco. Eu vou especificamente no final dessa apresentação falar sobre os dois trabalhos que eu publiquei esse ano, mas eu fiz uma linha cronológica sobre esse tema primeiro, né? Vou introduzir o tema porque é um tema um pouco atípico. Eu vou falar um pouquinho de como a gente usa essa técnica para fazer isso, mas eu queria mostrar também que quando a gente apresenta um trabalho, a gente mostra os resultados, eu sei que como aluna, às vezes a pessoa fica se perguntando assim, tá, mas da onde que veio essa ideia? De onde que surgem essas coisas? Então, eu decidi construir um pouco dessa linha, desde que eu comecei a trabalhar com isso, e de onde que surgiu essa ideia desses trabalhos, desses dois trabalhos desse ano. Porque, às vezes, a gente acha que existe um caminho linear, ou que você simplesmente esbarra em alguma coisa, e eu acredito que a construção desse processo também é importante, principalmente para vocês que estão começando aí a carreira, então vou falar um pouquinho sobre isso também. Bom, essa imagem aqui do meu slide inicial é a entrada, né, do Sirius, como os professores falaram aí anteriormente. Eu não sei se todo mundo conhece, deixa eu pegar um pointer aqui.
mas o Sirius ele fica dentro do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, tá? É um centro de pesquisa que tem outros laboratórios, tem um laboratório de biomateriais, um laboratório de nanotecnologia, biorrenováveis e o acelerador de partículas, no caso aqui são os elétrons. A gente tinha esse anel antigo aqui, que bem pequenininho aqui, como vocês podem ver, esse anel que fechou em 2019, ele cabia exatamente aqui no centro, vazio desse novo acelerador, e essa imagem aqui é a imagem do Sirius vista de cima. Vocês terem uma noção do tamanho da estrutura, dá para ver alguns carros aqui fora, né? Então, é realmente uma obra bem gigantesca. E o tamanho do Sirius é relacionado ao diâmetro que a gente precisa para acelerar esses elétrons. Então, é só por isso que ele é desse tamanho. Bom, então hoje eu vou introduzir um pouco do tema, né? Falar um pouquinho sobre o que é polaritons, como que a gente faz para usar tanto o SNON quanto a técnica de SNON mais síncroton para poder estudar nanofotônica nesse material. Eu vou fazer uma linha do tempo para a gente entender o que foi feito, né? Como eu disse, é uma técnica, é um assunto novo, uma técnica nova. O assunto não é novo, né? Estudar isso em 2Ds que é uma novidade. E o que a gente já fez nos últimos anos em relação a esse tema. Como eu disse para vocês, eu vou falar um pouquinho do que eu fiz esse ano e o que tem por vir, o que tem aí para os próximos anos. Então, só para a gente começar, né? Esses poláritos, eles são quase partículas, tá? Essas quase partículas, elas vão ser criadas através do acoplamento da luz, ou seja, da radiação eletromagnética, com alguma excitação fundamental da matéria. Então, por exemplo, quando essa onda eletromagnética ela se acopla a oscilações coletivas de cargas livres na superfície do material, ela vai dar origem ao que a gente chama de plasmons polaritons, especificamente materiais 2D. Essas partículas já foram estudadas em grafeno, por exemplo, ou em black fósforo. Quando esse acoplamento da luz acontece com vibração coerente da rede cristalina, né, os fônons, ele vai dar origem ao que a gente chama de fônons polaritons. Esse fenômeno já foi observado em alguns isolantes e isolantes topológicos. Se a luz se acopla com um par elétron-buraco, né, a gente cria o que a gente chama de exciton polaritons. Tem mais algumas outras formas de polaritons, e esses modos híbridos, eles são caracterizados por duas escalas de comprimento que elas estão relacionadas, que a primeira delas é o comprimento de onda do polariton. Então, quando a gente compara o comprimento de propagação da onda desse polariton com a radiação incidente, esse comprimento de onda ele vai ser muitas vezes, dezenas, centenas de vezes menor que o comprimento da radiação incidente. Então, a gente está falando aqui de confinamento de luz, né? E também a gente tem esse comprimento de onda do polariton ao longo da interface, da extensão perpendicular, na direção perpendicular. Então, a gente olha aqui para o campo evanescente, né? O quanto que essa partícula ela consegue propagar ali numa região ali evanescente por dentro do cristal. Essas duas propriedades, elas são o principal motivo da gente estudar essas quase partículas, devido ao fato, então, de você conseguir confinar a luz dentro de um material e poder estudar fenômenos relacionados à propagação da luz através desse acoplamento. O grande desafio hoje para você fazer imagem e espectroscopia desses polaritons é que existe uma grande incompatibilidade entre o momento do fóton, né, da luz no espaço livre, e o momento do polariton. Então, tem uma série de técnicas experimentais que elas estão se tornando cada vez mais adequadas, né, para superar essa dificuldade. Então, como eu disse, o primeiro artigo de polaritons ele saiu lá em 1970, mas somente o avanço das técnicas nanoscópicas, né, é que nos permitiu a observação experimental desses polaritons, principalmente em materiais 2D, né, que são materiais nanométricos. Então, essa figura aqui, ela vai mostrar para a gente alguma das maneiras que são usadas para poder visualizar esses polaritons experimentalmente. Então, você pode incidir luz, né, em algumas grades, e essas quinas dessas grades aqui, elas vão funcionar como lançadores de polaritons. No caso aqui, os polaritons, eles são essas setinhas azuis aqui, tá? E aí tem mistura de ondas não lineares, tem as técnicas que usam esse tipo de antena, né, nanosonda,
tem microscopia de tunelamento, pontos quânticos e uma técnica que usa o feixe de elétrons para poder excitar esses polárítons. Dentre todas essas técnicas que eu estou falando aqui, mostrando para vocês, disparado, a gente tem duas em que é usada majoritariamente para esse tipo de poláriton, que é a de perda de energia, né, inelástica usando electron beam, e as técnicas usando nanossondas. Mas especificamente para materiais bidimensionais, materiais nanoestruturados, o desempenho dessas técnicas do tipo nanossonda é incomparável aos demais. Então é por isso que majoritariamente os trabalhos de poláriton são feitos usando essa técnica. E o que tem essa técnica, né? Essa técnica é basicamente, ela vai misturar duas técnicas já existentes, que é a técnica de microscopia de força atômica, onde a gente vai ter uma ponta de AFM, e a técnica de infravermelho, né, por transformada de Fourier, onde você vai ter o interferômetro de Michelson. Então, resumidamente, a gente tem uma fonte de infravermelho, que pode ser um laser, que pode ser um síncroton, que pode ser uma fonte térmica. Essa fonte, ela vai passar por um divisor de feixes, uma parte do feixe vai para um braço móvel ali, que pode se mover, e a outra iria para um espelho fixo, no caso do experimento convencional, mas aqui no caso da nanoespectroscopia, ele vai para a ponta de um AFM. Esses feixes se recombinam no detector. Só que essa ponta, ela é uma ponta especial, diferentemente da ponta de AFM. Ela é uma ponta que ela é recoberta com um filme metálico. Então, uma ponta de AFM com uma capa especial. E nessa capa, nessa pontinha, a gente vai ter um feixe de infravermelho chegando e sendo espalhado. Quando a luz incidente, ela incide na pontinha, nessa ponta que é metálica, essa ponta, ela vai ser polarizada, né? Por carga imagem, né? Ela vai polarizar ali a sua amostra, pensando que essa amostra é uma amostra polar. E o que a gente vai medir aqui é a variação da polarizabilidade desse conjunto ponta-amostra. Então, mais ou menos, basicamente, é assim que funciona. E o que a gente pode fazer com isso? Primeiramente, né, você vai pegar a sua amostra e vai escanear uma área. Então, como funciona? Como a AFM convencional, a primeira coisa que a gente tira é uma imagem de AFM. Então, nesse caso aqui, eu estou mostrando uma imagem de topografia de AFM, onde eu tenho uma camadinha de grafeno em cima de um substrato de nitreto de boro. E, simultaneamente, a gente vai tirar uma imagem de infravermelho de banda larga. E essa imagem para a gente, ela vai revelar detalhes de como que esses materiais interagem com o infravermelho. Então, ó, a gente está vendo aqui a mesma imagem e a gente consegue observar pela imagem de infravermelho que existem degraus de ouro que estão enterrados na estrutura. E a gente tem a parte do grafeno aqui mais escura e o nitreto de boro. Então, a gente consegue ver estruturas enterradas por causa daquela penetração do campo evanescente que eu falei com vocês lá atrás. Feito isso, a gente consegue, então, vir em uma região específica da amostra, com uma resolução que é definida pela ponta do AFM, que são 25 nanômetros, e tirar espectros nesses pontinhos específicos aqui. E esses espectros aqui, eles estão associados à absorção de infravermelho. Então, a gente consegue, por essa técnica, ter uma resposta, né, de banda larga, dependendo de até onde cobre, né, a sua fonte de infravermelho, dos modos vibracionais do material, numa escala ali que é em torno do raio da ponta de 30 nanômetros. Bom, além disso, essa técnica é muito usada para estudar os polárítons, porque, como eu falei para vocês, a gente vai ter um feixe que vai incidir, né, nessa ponta aqui, e essa radiação, ela vai excitar, no caso dos plasmons, por exemplo, ela vai excitar cargas livres na superfície. Essas cargas acopladas com a radiação, elas vão se propagar na superfície. Quando elas encontrarem uma borda, elas vão ser refletidas, voltar e ser detectadas pela ponta. Então, a ponta, ela vai funcionar tanto como lançador como detector. E se essa onda, ela não tiver uma superfície qualquer, uma borda para ser refletida, ela vai evanescer porque é uma onda amortecida. Tá? Então, a gente consegue lançar e detectar, desde que essa onda ela reflita em alguma coisa e volte para a ponta. Essa técnica de Snow, ela é muito, muito usada para estudar esse tipo de quase-partículas, inclusive porque a propagação, o comprimento de onda de propagação, ela é dependente da estação. Então, quer dizer que se eu sintonizar o meu laser para diferentes números de onda, eu vou ter diferentes comprimentos de onda, e com isso eu consigo reconstruir
todo o mapa de dispersão dessa partícula, ou seja, como que o comprimento de onda da partícula ela vai funcionar em função do momento ou do comprimento de onda, e aí depende do que você quer mostrar. A vantagem da gente combinar síncrotron com esse tipo de experimento é que, como a gente tem uma fonte de banda larga, a gente consegue fazer isso tudo de uma vez só. Então, como que a medida funciona aqui? A gente faz uma medida que a gente chama de line scan, em que eu vou andando com um pontinho ao longo da amostra. Então, eu vou andando, cruzando uma interface, e depois a resposta que eu tenho dessa medida é um mapa. E nesse mapa eu tenho o número de onda em função da posição. Então, eu consigo ver aqui, por exemplo, ó, que essa parte com uma intensidade maior são essas ondas que estão chegando na superfície e elas são refletidas. Mas como eu falei para vocês, para cada número de onda, a gente vai ter um comprimento de onda diferente. Então, é por isso que ela tem esse caráter aqui que é dispersivo. Comprimento de onda variando com a estação. E com uma medida desse tipo, a gente pode extrair uma linha para um número de onda específico, e a gente vai obter o perfil de propagação desse poláriton, e a partir disso a gente consegue tirar todas as propriedades físicas, por exemplo, como comprimento de onda, como o damping, porque eu falei que é uma onda que ela é amortecida, tempo de vida, velocidade de grupo, entre outras coisas. E além disso, eu posso pegar o meu dado experimental e comparar diretamente com o que é previsto teoricamente pela relação de dispersão. Então, é um experimento bem completo para poder fazer toda essa análise em relação a esses polárítons. Bom, experimento, do ponto de vista experimental, é isso. E agora, do ponto de vista teórico, o que a gente espera para esses polárítons, né, para materiais bidimensionais, ou materiais com a gente está falando aqui considerando como filme fino, tá? Então, nesse tipo de material, a espessura da camada vai ser muito menor do que o comprimento de onda do poláriton, né? Então, a gente vai estar olhando aqui para a resposta óptica desses materiais apenas no plano, tá? E isso tudo, gente, já foi feito há muito tempo atrás. A gente consegue descrever, né, o comprimento de onda desses polárítons com constantes físicas muito bem conhecidas, por exemplo, como a permissividade do meio e a condutividade no plano. E a gente usa o modelo de Drude de uma aproximação bem simples para descrever essas quase-partículas, independente do tipo que elas sejam. Então, por exemplo, para partículas, por exemplo, para plasmons, né, a gente descreve aqui no modelo de Drude a primeira parte relacionada a partículas que são cargas livres, né, e o segundo termo a gente usa para descrever as partículas que estão ligadas. Por exemplo, eu posso usar esse modelo de Lorentz aqui para falar tanto de fônons quanto de excitons. E a vantagem da gente poder hoje descrever esses fenômenos usando um modelo que é muito simples é que, dependendo do tipo de estrutura que você for usar, por exemplo, no caso do grafeno, olhando para o metal, esse termo aqui, SF, ele é um termo que escala com a energia de Fermi. Então, a gente consegue sintonizar, em materiais que a gente consegue sintonizar a energia de Fermi, a gente também consegue sintonizar as propriedades desses polárítons. No caso de plasmons, né, que é o tipo de partícula que geralmente a gente estuda em metais, o que a gente considera aqui é uma onda plana que é direcionada na superfície de um metal, tá? E essa com uma frequência menor, que é a frequência de plasma, né? E esses portadores livres, eles vão poder oscilar coerentemente numa direção oposta ao campo eletromagnético incidente, e isso vai resultar numa parte real negativa da permissividade. E num campo evanescente para dentro do metal. Então, esses que a gente chama de plasmons polárítons de superfície, eles vão ser modos eletromagnéticos ligados ali na interface plana entre um metal e um dielétrico, e eles vão ser suportados por todos os materiais que têm cargas livres. Pode ser metal, pode ser semicondutor dopado, pode ser supercondutor, tá? E no caso dos 2Ds, esse tipo de fenômeno, ele só foi estudado no grafeno, né? Então, acho que todo mundo aqui deve estar um pouco por dentro disso, mas o grafeno, ele é formado, material formado apenas por carbono, numa geometria que é hexagonal,
E o legal de estudar polárítons no grafeno é que, primeiro, né, o termo da condutividade ele é isotrópico no plano, então quer dizer que essas ondas elas vão se propagar concentricamente a partir do lançamento, a partir de uma antena, e que esse termo SF que eu falei para vocês é um termo que vai ser proporcional à energia de Fermi. Então, quer dizer que se a gente vai calcular a relação de dispersão para o grafeno, dependendo da energia de Fermi, a gente vai ter um comportamento diferente para esses polárítons na superfície do material. E experimentalmente, a gente sabe que a gente consegue controlar o nível de Fermi a partir de dispositivos, né? Em que a gente muda ali o número de portadores e com isso a gente consegue controlar também o comprimento de onda de propagação dos polárítons. Bom, esse experimento foi realizado pela primeira vez em 2012. Esse artigo saiu numa Nature, em que a gente tem um grafeno em cima de um SiO2. Né? Então, eles excitaram esses polárítons com uma fonte de infravermelho de em torno de 10 microns. E quando a gente olha para as imagens aqui, a gente está vendo um comprimento de propagação. Essa parte mais clara aqui é como se fosse o máximo, tá? Dessas ondas, dessas franjas. E a gente vê que esses plasmas eles têm comprimento de onda de algumas centenas de nanômetro. Então, esse sistema aqui, por exemplo, possui um fator de confinamento da ordem de 100 vezes. E também a gente pode ver que são ondas isotrópicas, sendo refletidas por defeitos. Bom, de lá para cá, muita coisa aconteceu. Hoje a gente fala que esse tipo de experimento é o estado da arte da plasma única em grafeno, em que você consegue, né, encapsular essas amostras com HBN, onde a gente já sabe que o desempenho, né, a mobilidade do grafeno ela é muito maior, e também em baixa temperatura. Então, a gente consegue fazer, comparando essa imagem de cima com a de baixo, onde a gente só tinha 3 franjas, a gente consegue um comprimento de propagação de dezenas de microns, né? Então, quando a gente está falando de transporte de luz, a gente consegue levar essa informação de uma ponta até a outra, também com auxílio de algumas antenas, porque eu falei que essas ondas elas precisam se propagar. Então, isso seria o que a gente chama de limite hoje da plasmônica baseada em grafeno. Dispositivos altamente de alto desempenho em baixa temperatura. Bom, uma outra partícula de interesse também, né, são os fônons polárítons, como eu falei para vocês, nesse caso, né, a radiação, ela vai se acoplar com as vibrações da rede, né, então a gente vai estar sempre olhando para os fônons ali longitudinais óticos e transversais óticos, e é muito importante, diferente dos plasmons, que eles são excitados para qualquer radiação incidente, os fônons polárítons, eles só vão existir aqui dentro dessa banda que a gente chama de Hertzsprung Band, que é uma região entre os fônons ópticos transversais e longitudinais. Então, no caso da dispersão aqui, ao contrário do grafeno, né, que ela cobre toda uma faixa, esses fônons eles estão presos aqui numa região que é bem específica. Além disso, tem uns fônons aí que eles são bem especiais e bem importantes, que é o coração da pesquisa que a gente tem feito hoje aqui, que são os fônons que a gente chama de hiperbólicos, tá? E o que esses fônons hiperbólicos, eles têm de tão importante? Eu vou passar por cima disso aqui, porque se vocês tiverem mais interesse, a gente pode ir mais a fundo, mas a informação importante aqui é a seguinte: esses fônons hiperbólicos, eles têm uma característica que é muito importante, que é ter duas componentes da permissividade com sinal oposto. Isso faz com que quando a gente olha para a relação de dispersão desses fônons polárítons, ao invés deles terem uma dispersão parabólica, eles vão ter uma dispersão que é hiperbólica. E o que isso implica na prática? Isso implica que esse material ele vai permitir modos de ondas que são modos de onda guiados, modos de altas ordens. Ele vai conseguir confinar esses polárítons num volume ali do material, e você pode usar materiais extremamente finos, por exemplo, como materiais bidimensionais, para construir guias de onda. E essa que é a grande sacada. Então, um material, na verdade, o material, que é o material mais estudado e é o que tem o melhor desempenho para esse tipo de aplicação, é o nitreto de boro hexagonal,
Tá? No caso dele, essa assimetria, né, essa resposta anisotrópica, vem do fato dele ser um material que ele tem componentes da permissividade no plano diferentes da fora do plano, então ele vai ter essa função dielétrica bem peculiar, onde as componentes elas vão ter sinais opostos, e dito isso experimentalmente, ele vai ter esse tipo de polaritons, né, que são esses polaritons hiperbólicos, que são modos ultra confinados, então essas ondas elas vão se propagar por dentro do material com até 100, 200 vezes com um comprimento de onda menor do que o da radiação incidente, e esse fenômeno de confinamento de luz, ele foi observado para esse material em diversas geometrias, na geometria 1D, nos nanotubos em 2014, na geometria 3D, nos cones em 2015 e na forma 2D também em 2015. Então a gente vê aqui nessa imagem, é bem claro que então a onda ela vai se propagar, vai bater na borda e vai formar ondas estacionárias, mas somente dentro dessas regiões, como eu disse, regiões delimitadas pelos fônons transversais e longitudinais. Então, essa foi a primeira mídia, né, de material hiperbólico notificada na literatura com materiais bidimensionais em 2015. Além disso, essas coisas elas podem se combinar, formando quase partículas híbridas. Então, por exemplo, se eu pego um sistema igual o grafeno, que tem esse caráter totalmente plasmônico, e combino com um material isolante, como o nitreto de boro, que tem esse caráter fonônico, onde ele consegue confinar, né, a radiação dentro de um volume, existem modos híbridos que vão surgir que dentro de uma região espectral, você vai ter regiões em que o caráter plasmônico é proeminente ou que o caráter fonônico é proeminente. E com isso, o que se tem estudado muito são esses dispositivos que a gente chama de optoeletrônicos, né? Que ele funciona eletricamente, como um dispositivo normal deve ser, e também ele funciona opticamente, tanto para plasmons quanto para fônons. Então, é nesse tipo de pesquisa que a gente está nesse tipo de linha de pesquisa que a gente está caminhando e tentando avançar nisso que a gente chama de transporte de luz, né? Fazer dispositivos que são capazes de transportar luz de um canto para o outro e tem as suas desvantagens e vantagens. Uma delas é que a gente não tem, por exemplo, efeito Joule, né? Então essas ondas elas se propagam ali com uma velocidade altíssima dentro do cristal. Uma desvantagem, a gente ainda tem algumas quase partículas que têm um damping muito grande, então ela acaba se perdendo ali e o comprimento de propagação às vezes é curto, dependendo do material que você quer estudar. Mas a ideia é caminhar para esse tipo de dispositivo. Bom, o que tem sido feito com isso? Inúmeras coisas, gente. Como eu falei, né? A ideia principal desse tipo de dispositivo é estudar a luz presa dentro do material. Então, a gente usa isso tanto para transporte quanto para superlentes. Como eu mostrei para vocês, é possível a gente enxergar estruturas enterradas como o ouro. Então, a gente usa isso para focalizar luz em estruturas subdimensionais, detectores, moduladores, efeito de aumentar a interação, usar os plasmas para aumentar a interação com moléculas, com única camada de molécula, que talvez não fosse detectável, ótica não linear, e tem um monte de aplicações. Bom, de tudo isso, eu vou falar para vocês, então, um pouquinho de que a gente tem feito aqui, né? Mas não menos importante, eu vou passar por uma cronologia para vocês entenderem como que a coisa foi se construindo. Então, como eu mostrei para vocês, em 2011 saiu 2012, esse primeiro paper, né? Apresentando, então, os plasmons no grafeno. Logo em seguida, em 2014, eles mostraram ali que teria essas partículas especiais, esses fônons hiperbólicos no BN. Logo em seguida, né, combinação dessas coisas é muito óbvio, né? Vamos combinar e vamos ver o que acontece. Um pouquinho mais para frente, a gente teve os excitons. Tá carregando? Tá, acho que tá. A gente teve os excitons, estruturas mais sofisticadas em 2018. Em 2020, olhou-se para os óxidos semicondutores e a pergunta é, o que tem agora? Bom, eu vim para Campinas em 2015, bem nesse comecinho aqui, no meio do meu doutorado. Então, como eu disse, é muito intuitivo. Se você tem uma partícula que tem plasmons e uma partícula que tem fônons, combinar isso para quem trabalha com materiais seria uma coisa muito intuitiva. E realmente foi muito intuitivo. Foi exatamente o que eu pensei em fazer quando eu vim para cá. Eu comecei a estudar esses temas e falei, bom, vamos misturar essas coisas e ver no que vai dar. Espectralmente, a gente viu que devido à presença do grafeno,
acontecia um aumento nas ressonâncias de fônon dos outros materiais que estavam embaixo. E a gente associou naquela época esse aumento de intensidade a um acoplamento plasmon-fônon, porque a gente já tinha visto esse tipo de coisa acontecer em Raman, né? E a gente pensou, por que não? Bom, como eu sempre digo, mais sorte que juízo, porque foi uma publicação paralela, né? Junto com essa suposição que a gente fez, isso foi calculado, né, pelos mesmos grupos que já haviam reportado a existência dessas quase partículas antes, calculando e mostrando que de fato era um acoplamento plasmon-fônon e que esse sistema se comportava de uma maneira híbrida. Então, eu já comecei diria, um pouco de intuição mais sorte. E que bom que deu certo. Logo em seguida, os anos foram se passando e a gente pensou, então, em o que a gente podia fazer para explorar essa coisa da gente ter síncroton, né? Que os outros grupos trabalhavam com laser, o que a gente tinha de diferente e o que mais que poderia ser feito sobre isso. Então, a gente fez alguns trabalhos mostrando, né? Como eu disse, a vantagem de você ter síncroton é que você pode olhar para todo o sistema de uma vez, varrendo vários números de onda, e qual que era a influência do substrato nesse tipo de medida. Então, a gente pôde perceber, por exemplo, que se eu tivesse um HBN no SO2 e se eu tivesse HBN no substrato metálico, o comprimento de onda de propagação ia ser muito diferente. Eu tenho modos mais confinados no ouro do que no SO2. E isso dá para a gente ver claramente aqui na medida, ó, para a mesma espessura, onde eu tenho uma reflexão aqui no SO2 e aqui eu tenho N reflexões. Então, eu tenho um comprimento de onda menor. E também a gente foi estudar o que acontecia na interface quando eu tinha diferentes materiais. Então, aqui eu tenho ar e aqui eu tenho ouro. E a gente pode ver que existe uma preferência de se a luz vai passar para o outro lado ou se não vai, dependendo de quem é a interface e dependendo do tipo de fônon que eu estou olhando. Então, isso foi lá em 2019. Em 2020, a gente pensou, ok, o que mais que a gente pode fazer com isso? Que tal se a gente acelerar essa luz? Né? Porque essa luz, no material plano, ela tem uma velocidade de propagação. A gente pensou, então, em criar estruturas de forma que a gente conseguisse acelerar esse polariton. Então, a gente, no caso aqui, pensou numa rampa, fez uma simulação e mostrou que essa luz poderia ser acelerada ao invés dela se propagar com velocidade constante. Bom, além disso, por ser uma técnica de nanoespectroscopia, é uma técnica muito útil para a gente poder explorar os modos vibracionais de materiais 2D, principalmente materiais ainda pouco conhecidos. Então, em 2018, a gente fez um trabalho em colaboração com o professor Hélio Chachan, de destrinchar, então, as propriedades vibracionais, né, do talco, da pedra-sabão. Eu acho que é um material bem conhecido para todo mundo. Ele tinha sido recentemente, né, revelado lá na UFMG pelo professor Bernardo e o professor Chachan, que era um material bidimensional. Então, a gente pegou esse bonde aí, né, de tentar então explorar essas propriedades vibracionais. Foi calculado por DFT, então, lá naquela época, que teriam vários modos ativos vibracionais que poderiam ser discernidos experimentalmente. Entretanto, como a gente cobria só essa faixa do infravermelho médio, a gente poderia então fazer o experimento nessa região, que foi exatamente o que a gente fez. Então, a gente conseguiu, né, pegar a assinatura espectral desse material e correlacionar ela com o número de camadas. A gente viu que existia uma correlação. Esses modos vibracionais, eles foram indexados, né? E também a gente pôde estudar um pouco de um dispositivo formado por talco e grafeno para mostrar, assim como já tinha sido feito lá atrás para o grafeno BN, que isso era totalmente controlável e que a gente consegue controlar essas propriedades, né, plasmônicas, essas partículas, através de aplicação de gate. Bom, fizemos tudo isso até chegar mais ou menos aqui em 2020 e a pergunta foi: e agora? O que mais que tem para ser feito? E aí a gente parou. Bom, aqui no síncroton a gente tem uma vantagem, porque como eu falei, a radiação de infravermelho ela vem de elétrons acelerados. Então o que acontece é que a gente tem um feixe de banda larga que vai desde de terahertz até raios-x mais energéticos. Nesse momento aqui, a nossa linha de luz lá no VX, ela tinha sido fechada, tá? Então, a gente estava na transição para cá. Então, foi um ano, foram 2 anos, 3 anos que a gente não pôde fazer experimentos. Dito isso,
eu procurei em outros síncrotons, né? Quais eram os outros lugares que tinham esse tipo de experimento, e isso é tão restrito, gente, que hoje a gente só tem mais 2 lugares no mundo, além daqui, que faz esse tipo de experimento de nanoespectroscopia de infravermelho. Esse lá no ALS e no Free Electron Laser em Dresden. Além disso, a cobertura, né? O tanto de infravermelho, a banda de infravermelho que você consegue medir é totalmente dependente da máquina que você tem. E é limitado pelos detectores. Atualmente, aqui no Sirius, a gente vai conseguir cobrir essa faixa aqui. Mas só existem 2 lugares que conseguem estender isso um pouco mais para baixo, para a faixa de terahertz e para o infravermelho distante. Lá no ALS, e eles conseguem fazer isso porque eles fizeram um detector. Então, isso é um gargalo hoje, a gente não tem detectores, tá? Rápidos o suficiente para trabalhar com síncroton e com baixo ruído. E essa fonte de free electron laser que cobre todo o terahertz. Esse detector também, ele foi desenvolvido há poucos anos. Então, com isso, eu pensei, bom, então vamos trabalhar nessa faixa que tem pouca gente trabalhando e tem poucos materiais. Inclusive, para a gente conseguir construir detectores, que é o gargalo, a gente precisa de ter materiais que funcionam bem nessa faixa, né? Então, eu tive essa ideia de explorar uma coisa que tinha pouca gente olhando e sair um pouco dessa zona do infravermelho médio, onde os lasers cobrem, porque está todo mundo fazendo a mesma coisa. Né? Então, essa é uma das primeiras ideias que eu tive. E com isso, eu falei, bom, se todos esses materiais que a gente está trabalhando no infravermelho médio, né, eles são materiais leves, a gente viu lá de mecânica, né, na graduação, que quando a gente tem um sistema massa-mola, quanto mais pesada são as massas, a gente desloca essa frequência de vibração para menores números de onda. Então, eu comecei a olhar materiais que eram ativos no infravermelho e que, geralmente, materiais ativos no infravermelho são materiais que têm dipolos fortes. Geralmente, oxigênio é um bom material para isso, porque ele é um material muito eletronegativo. E juntar esse material com um material que tem bastante massa. Então, foi aí que eu pensei, entre um dos materiais, no óxido de estanho. Porque ele é um material que é ativo no infravermelho, né? Ele é um material que ativo no infravermelho na faixa do FAR, ou seja, uma faixa que ainda não tinha sido estudada. E, além disso, como a gente está falando de transporte de luz, eu falei assim, olha, o material 2D, ele é muito interessante. Mas se a gente já pensando numa coisa muito intuitiva, que é uma fibra ótica, que é um fio, por que não olhar para as estruturas unidimensionais? Elas têm forma de fio. E foi daí que a gente começou esse trabalho, então, lá em 2018, tá? Eu procurei o professor da UFMG para sintetizar essas fitas, né? Já sintetizava. A gente procurou saber, então, como é que era a estrutura. A gente fez imagem de microscopia eletrônica, microscopia de transmissão. A gente viu que esse material tinha uma camada amorfa e uma parte cristalina. E aí eu comecei a escrever propostas para esses 2 lugares específicos que poderiam medir. E em 2019 a gente começou os experimentos. Bom, mas de novo, né, a gente precisava saber um pouco sobre como que esse material ia se comportar oticamente. Então, a gente foi atrás de descrever a função dielétrica desse material, usando artigos, já estavam antigos na literatura, quando o pessoal começou a descrever as propriedades vibracionais desse óxido, a gente viu que ele tinha uma região onde ele poderia ser um material hiperbólico e uma região onde ele só tinha fônus de superfície. A gente fez essa medida, né, de espectro no centro de um nanofio e também a simulação dentro das possibilidades. Os dados, eles correspondem razoavelmente bem com o que a gente esperava. A gente fez o cálculo, né, para mostrar que esse material ele poderia ser um modo guiado dentro dessa primeira faixa, e na segunda faixa ele só tinha esses fônus de superfície, além de simulação, para a gente poder ver o que esperar dentro de nanofio. Então, meu aluno calculou por FTDT. A gente está vendo aqui uma fatia, né, desse fio por dentro, onde na região que era esperada ter confinamento, a gente viu nas simulações algumas ondas estacionárias, e na região espectral, onde a gente pensava em ter só modo de superfície, foi exatamente o que a gente viu, nada dentro do cristal. E partimos para os experimentos. Então, experimentalmente, a gente pôde corroborar com isso. Então, a gente tinha 2 regiões onde a gente só tinha modos de superfície. E aqui eu vou mostrar para vocês mais detalhes, onde a gente tinha modos de volume. E, curiosamente, em algumas estruturas, a gente não via nada dentro da onde a gente previa esses modos de volume. O que chamou bastante a atenção da gente, fez a gente fazer mais um ano de experimento para entender o que estava acontecendo.
Mas, resumidamente, nessa região hiperbólica, onde a gente esperava esses modos de volume, a gente de fato pôde ver a presença de ondas estacionárias, né? A gente viu que isso formava uma cavidade Fabry-Perot. Então, a gente tem aqui N igual a 1, igual a 2, igual a 3. A gente pôde modelar isso com uma cavidade Fabry-Perot. E então a gente pensou o seguinte: bom, essas ondas estacionárias, elas são lançadas, elas batem na borda, elas adquirem uma fase, são refletidas ali. A gente criou um modelo para explicar. A gente viu de fato que esse material ele funcionava razoavelmente bem como um guia de onda ali, né? Considerando que a gente está olhando para a ordem zero, na região transversal. E a gente pôde também, fazendo vários experimentos, desenhar um mapa de corte. Que isso quer dizer que, dependendo do tamanho do fio, das parâmetros da cavidade, né, da largura e da espessura, você tem uma combinação em que você pode ter modos de volume ou pode não ter. Então, a gente construiu um mapinha, né, mostrando, então, que essas frequências de corte, ela existia para algumas configurações. E essa foi a primeira vez, então, que alguém tinha reportado esse tipo de material com esse comportamento, né, de ter confinamento de luz, na região do infravermelho distante, para ondas longas. Porque a gente está falando aqui de ondas que tem 40, 50 microns se propagando dentro do material com algumas dezenas, centenas de nanômetros. Então, esse trabalho foi bem legal, foi uma ideia bem inusitada, mas que acabou dando muito certo depois de bastante trabalho. Bom, então a gente conseguiu aqui nessa listinha, né, colocar o nosso SNO2 nessa lista bem seleta de materiais que tem essa propriedade. Bom, além disso, a gente teve algumas outras fatalidades pelo começo, porque assim, a gente acha que a gente está pensando na coisa sozinho, mas o mundo inteiro também está pensando junto. Então, assim como SNO2, eu também tinha pensado em trabalhar com MO3 nessa mesma época, então eu procurei lugares para sintetizar as duas fitas em paralelo, né? O pessoal lá da Federal do Mato Grosso do Sul sintetizou fitas de MO3 para mim, mas o tempo de pesquisa ele é bem cruel, né? Então, como vocês podem ver aqui, em 2020 saiu um Nature Materials sobre MO3, um Nanophotonics, mais Nature, e esse material ele é de fato muito interessante. E por que ele é interessante? Porque, ao contrário desse material que eu acabei de mostrar para vocês, ele tem uma permissividade muito exótica. Ele tem 3 componentes, tanto em X, quanto em Y, quanto em Z, extremamente diferente. Ele é anisotrópico nos 3 planos. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, dependendo de como você combina esses componentes, você vai ter comportamentos diferentes. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que, se você mede na direção 100 do cristal, a gente tem essas possibilidades de confinamento dentro dessas regiões específicas do material. Agora, se você está medindo ao longo do 001, você vai ter uma combinação que é totalmente diferente dentro de outra faixa espectral. E com isso, as pessoas começaram a combinar. Por exemplo, colocar um girado do outro, aí você vai ter um tipo de focalização. Você pode, dependendo de como você combina o ângulo, você vai ter propagação nas 2 direções ou não. Inclusive, você pode ter combinações, por exemplo, nessa região aqui, que o material se propaga nas 2 direções, tanto em X quanto em Y. E isso nunca tinha sido visto. Então, foi um balde de água fria, mas, por outro lado, aí vem de novo, né? Tudo isso que eu mostrei para vocês foi observado no bidimensional. E eu pensei assim, beleza, o que a gente pode fazer tendo uma fita que não foi feito? Então, primeiro, a gente conseguiu sintetizar, né, essas nanofitas de MO3, a gente já tinha essas fitas. E quando a gente compara, né, e de novo, esse trabalho de simulação feito pelo meu aluno, ele é muito importante, porque a primeira coisa que a gente fez foi, beleza, vamos pegar o espectro do material 2D e vamos ver o que acontece quando a gente tem uma fita. E a primeira coisa que ele observou na simulação, se a gente compara a fita, né, com o 2D, a gente vê que tem modos adicionais, ó, que não aparecem no material 2D. E quando a gente foi para o experimento, a gente observou exatamente a mesma coisa. Aparecem outros modos adicionais. E a gente conseguiu explicar isso. Porque a gente já estava ali envolvido com o trabalho da cavidade do SNO2. Então, o que a gente trouxe de novo? Bom, a primeira coisa é que, de novo, essa região do FAR, ela nunca tinha sido observada, né? Tudo isso é muito novo. A gente está conseguindo olhar para uma região em que ainda não tinha sido descrita. Então, a gente descreveu todas as propriedades ópticas aqui nessa região. A gente viu que, como a nossa fita ela cresce sempre ao longo de uma direção, ela vai sempre crescer ao longo da 001.
A parte menor, ela vai ser sempre em relação à direção 100. Então, enquanto as pessoas precisam selecionar nesse material que é biaxial uma faixa espectral, quando ela quer olhar para a propagação em uma direção ou em duas, a nossa fita já faz isso automaticamente. Então, a gente consegue manter a propagação na transversal, numa ampla faixa do infravermelho, funcionando como uma cavidade ressonante em todas elas. Então, foi isso que a gente conseguiu trazer de novo, mesmo tendo esse tanto de trabalhos publicados. Além disso, a gente mostrou uma coisa bem legal, que, por exemplo, esse material, dependendo da faixa que você tá, se você tem um fio curto, por exemplo, eu tô olhando aqui nessa região que eu tô chamando de RB3, nessa RB3, o material, majoritariamente, ele funciona como uma cavidade nessa direção. Então, a gente tá vendo aqui, ó, as ondinhas refletindo nas bordas e formando uma onda estacionária nessa direção. Mas quando a gente vai para outra banda, que eu tô chamando de RB4, que é em outra região do infravermelho, esse transporte, essa luz, ela passa a se propagar nas duas direções. Então, como o nosso fio é curto, o que a gente vê aqui é que ele, se a gente observar bem aqui, a gente está vendo esses máximos redondinhos aqui no centro, é que a gente sai de uma região em que você tem propagação na transversal para uma região em que você tem propagação majoritariamente na longitudinal. E em que isso implica? Isso implica em você poder usar um material ou como cavidade ou como ressonador ou guia de onda. O mesmo material, a mesma geometria, dependendo da faixa espectral que você quer trabalhar. Então, a gente tinha um limão e acabou conseguindo fazer uma limonada desse fenômeno aqui. Então, era um pouquinho disso que eu queria trazer para vocês hoje. Bom, o que tem aí para frente, né? No meu projeto da L'Oréal, eu escrevi bastante sobre cristais naturais. Porque tudo isso que eu mostrei para vocês daqui para trás, isso foi feito em materiais 2D, né? A maior parte deles sintetizados. Quem trabalha com isso sabe que esses materiais são extremamente caros. Então, embora eles tenham um desempenho bastante bom, né? Isso é economicamente inviável se a gente estiver pensando em fazer mesmo guias de onda nanométrico, acoplar isso com alguma estrutura fotônica. Então, eu estou trabalhando em mostrar que alguns cristais naturais, assim como o talco que eu estou mostrando aqui para vocês, eu estou escrevendo esse artigo agora, ele também funciona como um cristal fotônico, ele possui esses modos guiados, a gente calculou, né, fez todo o cálculo e mostrou experimentalmente que a gente tem ondas evanescentes aqui dentro desse cristal, tanto por laser quanto por síncroton. Além disso, essa possibilidade de a gente ter novos detectores está nos permitindo estender toda a nossa análise, mesmo que a gente fez lá atrás na região do infravermelho médio, agora a gente consegue explorar esses materiais também na região do infravermelho distante. Então, a gente está olhando para materiais que a gente já havia estudado sobre uma nova ótica, porque agora a gente tem técnicas experimentais que nos permite fazer isso. E nessa linha, né, esse é um trabalho aqui que está em revisão, em colaboração com o professor Matheus e o Chachan, a gente está, então, olhando para esses cristais naturais, primeiro descrevendo todas as propriedades físicas óticas, né, todas as propriedades óticas principalmente, mas olhando para as impurezas e para as estruturas, porque é isso que vai nos permitir mostrar no futuro que esses trabalhos, que esses materiais, eles são ótimos cristais fotônicos. Então, Matheus, se você quiser me convidar ano que vem de novo para vir falar um pouquinho sobre isso, eu estou à disposição. E por fim, gente, só para terminar aqui, eu falei bastante para vocês sobre nanofotônica, mas essas técnicas de nanoespectroscopia na nanoscala, ela é usada em várias outras áreas, né? Então, para fazer análise química local, estudar nanopartículas, entrega de drogas, né? Fármacos, drogas não, gente, fármacos. Entrega de fármacos em vírus, em bactérias, plantas. Eu deixei o site aqui da linha Embuia, se vocês quiserem dar uma olhada, tem várias coisas sobre outras aplicações lá. Isso não se aplica só à fotônica. Eu queria agradecer os colaboradores, ninguém faz nada sozinho, né? Então, assim, tem um monte de gente envolvida em todos esses trabalhos. Em especial, o pessoal aqui do Grupo Embuia, principalmente os estudantes, que são a galera que põe a mão na massa, né? A gente sabe que
Quem faz o corre, né, geralmente são os alunos. E, por fim, e não menos importante, vou aproveitar essa oportunidade para contar uma novidade. Eu estou me despedindo do Grupo Imbuia, não me despedindo, né, porque aqui no Síncroton tudo funciona como laboratórios para usuários, assim como em outros vários lugares. Então, eu vou continuar nessa linha de pesquisa, mas eu estou saindo da Imbuia e entrando não, né, e começando o meu grupo aqui, que a gente chama de LAM, que vai ser um laboratório de amostras microscópicas. Então, o grupo começou comigo agora, eu consegui contratar uma estagiária, estou em busca de especialista, técnico e, posteriormente, corpo científico, né? Pesquisadores e pós-doc. Mas esse grupo, basicamente, ele vai ser um grupo de amostras avançadas. A gente, recentemente, está instalando aqui um FIB, né? Um dual beam. Esse FIB ele é um FIB bem especial, porque ele não usa íons de galho, ele é um plasma FIB, ele é um FIB de xenônio, é o primeiro equipamento desse que vai ser instalado no Brasil, então tem um monte de coisas legais que ele pode fazer, inclusive livre de galho. No futuro, se tiverem alguma dúvida, vocês podem me contactar, vai ser bastante interessante. E um laboratório de materiais bidimensionais, onde a gente tem uma sala limpa para preparar essas heteroestruturas e tudo isso que eu acabei de apresentar para vocês anteriormente. No mais, é isso. Obrigada pela atenção e eu estou aberta para dúvidas. Muito bom. Que bacana, hein? Que grande final esse. Acho que eu nunca falei tanto. Essa novidade do novo grupo aí, hein? Parabéns para você. Agora... Aquela moça que você mostrou na foto é a sua estagiária? Aquilo chama maquiagem, é a melhor invenção do século, gente. Eu recomendo. Vocês viram que faz uma milagre é por causa do prêmio da L'Oréal, Ingrid. O prêmio da L'Oréal tem que usar agora. Fiquei toda trabalhada na maquiagem ali, tá? Gente, eu achei assim, essa menina deve ser estagiária da Ingrid, assim, ela tá pegando menor de idade, é isso? Maquiagem é o milagre do século, gente. Não, muito, muito legal esse lance. Os estudantes têm que ficar espertos aí, ó. A Ingrid está contratando, hein? Tem que terminar esse mestrado aí, doutorado, para arranjar emprego lá na LNLS. Estou contratando, gente. Isso é verdade. Bom, vou abrir para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Na verdade, eu tenho, primeiro, parabéns pelos super resultados aí, os mais recentes. É a sua promoção, né? É uma promoção, pelo que eu entendi. Né? Não é? Você está indo para chefe, né? Pois é. Grande responsabilidade, Xaxã, grande responsabilidade. Parabéns. Zé Roque que se cuide. Então, a minha curiosidade, assim, a minha pergunta, né, é em relação a faixa de energias que você está indo a partir de 300 e alguma coisa centímetros a menos 1, que é o que? Uns 40 milieletrovolts? Por aí? Uns 40 microns. Então, isso significa que milieletrovolts? Da milieletrovolts. Né, em torno, talvez, de uns 40 talvez, milieletrovolts. Tem que fazer a conta aí, Xaxã. Isso significa que assim, você agora está indo numa faixa de excitação. Você pode fazer um probing de excitações menores agora, né? Sim. Isso significa que no início da sua apresentação você falou em excitação. Tinha estudo de magnons e tinha estudo de pares de Cooper. Isso ainda está bem abaixo disso. Como é que eles chegam em magnons e pares de Cooper? Olha, o pessoal, todos esses trabalhos, tem um trabalho de magnon, tá? Assim, né? E o de par de Cooper, ele é teórico. A galera tá baixando a temperatura. Teórico. O pessoal tá baixando a temperatura. Mas o fóton vai ter que abaixar também, né? Porque... Vai. E assim, essa porque, é assim, a corrida... o fóton tem que interagir com essas excitações, né? Não é isso? Essa é a corrida de $1 milhão. Essa é a corrida do momento. Tá. Todos esses trabalhos que tem dessas quase partículas são reportados teóricos. Tá. Porque eu estava pensando assim, sei lá, no material em que você tenha acoplamentos magnéticos, em geral, assim, acho que as estações são de menor energia do que isso, né? Então, mas aí
basicamente, você pode procurar algumas excitações que cheguem nesse limite experimental que você tem, né? Acho que esse seria... Embora, Xaxã, assim, embora eu não pretenda caminhar para a parte de Magnons com Snon, a gente começou a trabalhar comprei alguns, estou com alunos de mestrado, começando com 2Ds magnéticos. E aí, o que a gente tem visto é que, dependendo do número de camadas, o material pode ser magnético. Então, tem algumas coisas ali nos 2Ds que estão começando a sair que talvez seja um bom começo para tentar, sabe, esse tipo de pesquisa. Mas, assim, não tem nada e eu não sei se a gente consegue acessar. Porque lá na linha do que eu trabalhei agora, eles conseguem chegar até 10 terahertz lá no FELB, sabe? No Free Electron Laser. Tá. Então, já é centenas de... Tá, então procurar, talvez, materiais que tenham gaps nessa faixa aí mínima inferior e que o gap leve a algum tipo de excitação magnética ou de alguma outra natureza. Ou se a gente conseguir induzir essa propriedade magnética também, né? Esses materiais correlacionados, né? Tipo, excitações de sistemas eletrônicos correlacionados nessa faixa de energia atingível. Acho que vai ter uma estrada aí bastante interessante. Esses dias eu vi um trabalho com Twisted Bilayer e esses materiais magnéticos com Twisted Bilayer, os moiré com magnetismo. Tendo excitações nessa faixa atingida pela técnica, dá para estudar isso. E eles estão sintetizando, Xaxã, tipo, eles estão sintetizando novos materiais, sabe? 2D magnéticos, assim, tem uma lista de... Eu comprei 1 ou 2 para dar uma sondada ali e começar aquele trabalhinho com estudantes de caracterização, né? Mas eles estão sintetizando novos materiais. Eu acredito que uma hora vai aparecer alguma coisa, uma liga. Legal. Estamos de olho. Bacana. Parabéns de novo. Obrigada. Legal, né? Mais alguma pergunta? Américo deve ter ido resolver. Américo apareceu. Não, eu tô aqui, mas hoje eu tô só mais assim apreciando em saltos quânticos. Assim, eu vejo o que está acontecendo. Américo, por que você está de máscara? Eu tô com. É porque deixa eu te falar uma coisa. Esse povo do LNLS é meio contaminante. Você não conhece? Eu sei, eu conheço lá. Eu não vou negar, porque tudo que eu disser pode ser usado contra mim. Tá tudo gravado, hein? Gente, mas tinha uma coisa importante que eu queria falar para os estudantes, e acabou que eu não falei, porque assim, né? O Xaxã tá aqui para não me deixar. Não, mas, Ingrid, deixa eu só esclarecer o Xaxã. É que eu tô com um prestador de serviço aqui em casa, Xaxã. Eu imaginava. Na caixa d'água. Isso foi mais e aí, por razões óbvias, a minha casa aqui é muito grande. Como vocês podem ver, aqui vocês viram a casa toda. Aí, então, por isso, por razões de vamos chamar assim, de cuidados básicos entre as pessoas, quero ver ano que vem a gente dando aula de máscara. Vai ser ótimo. Pode falar, Ingrid. Ingrid, desculpa eu ter te interrompido. É só uma curiosidade. Eu não quis falar isso porque estava gravando no meio de seminário, mas eu queria contar isso para as alunas. Continua gravando, tá? Mas enfim, vou falar essa atrocidade agora. Que às vezes a gente pega um caminho que não é muito linear. Quando eu estava na UFMG, eu lembro de 2 coisas que me chamam muita atenção. Uma, eu falei que eu jamais ia trabalhar com rama e com ótica, no meio da minha graduação. Então, assim, visto onde eu estou agora e o que eu estou fazendo, a gente está vendo que o caminho ele nunca é linear, né? Porque eu não entendia nada que acontecia, nada. E a outra coisa é que quando eu vim para cá em 2015 e conheci essa técnica, o meu orientador falou comigo isso na época: vai passar um tempo lá no síncroton, você já acabou essas coisas do doutorado aqui, vai conhecer gente nova, fazer uma outra técnica, eles estão abrindo uma linha nova lá, todo mundo aprendendo, você vai aproveitar para aprender alguma coisa. E eu falei com ele assim: mas Ângelo, o que eu vou fazer lá? Ele falou comigo assim: se vira, você já está terminando seu doutorado. E foi assim que eu vim parar aqui. Então, nem sempre a carreira é uma coisa linear. Às vezes a gente dá uma virada e as coisas acontecem. Então... Essa é uma boa dica, né, para os estudantes. Acho que a física ela é agregadora, né? Cada passo você aprende uma coisa nova e você pode agregar novo conhecimento, pode aplicar novas técnicas. Então, não pode ter trauma de uma determinada área, né? Você tem que enfrentar, aprender e agregar e ir fazendo isso até estar um cientista completo, né?
É a vantagem, na verdade, né? Se a gente ficar entediado, a gente pode trabalhar com qualquer outra coisa, depois... Exatamente. Pode ficar pulando diariamente. Eu comecei com engenharia elétrica, depois fui para física de plasmas, depois acabei em mecânica e estatística. Tá vendo? Ué. Tá ótimo. E o Xaxão é uma caixa de... Já sabe tudo de tudo, né? O Xaxão é uma caixa... Não sei. Coxa de retalho. Nunca entendi isso. Os estudantes aí, alguém tem alguma pergunta? A Jaque parabenizou aqui, excelente seminário. Eu só não vou responder sobre a minha idade, porque eu já deixei bem claro isso no 2015, 2014, 2011. Então... Nós temos a idade certa. Nada que me assustaria, nada que me assustasse, Ingrid. Só tirando uma dúvida, assim, já que os estudantes estão aí estão com vergonha de perguntar, né? Mas você falou desse processo de ir para o LNLS e tal. Como que foi esse contato seu do Ângelo para ir para o LNLS, passar um período lá? Arranjou um contato lá que ele recebesse como sanduíche? Sim, eu tinha um alemão aqui, Christoph, que era um conhecido do Ângelo. Aí ele falou assim: olha, eu quero mandar a Ingrid passar um tempo com você. Aí foi essa história, né? Mas o que ela vai fazer aqui? Ele falou: chega aqui, ela se vira. Se chegar aí, ela se vira. E aí foi bom, porque eu fiquei meio por fora dessa conversa, mas o Christoph, que me recebeu aqui, ele trabalhava com os mesmos tubinhos que eu estava fazendo no doutorado. Eu não sabia que era ele, que ele tinha vindo do Brasil para cá. Então, acabou que ele me recebeu como um sanduíche. Tá? Uhum. Eu pedi para pós da física se eu podia vir para cá, passar esse tempo. Fiquei aqui uns 7, 8 meses. E foi bom, assim, consegui um auxílio aqui de alimentação, enfim, fui credenciada. Porque como interno as coisas funcionam mais fácil, né? Uhum. E lá do LN Nano, que foi para onde que eu vim, que eu consegui acesso aqui ao LNLS. Então, fui para lá e consegui entrar aqui e fazer experimento aqui. Bacana. E então, os estudantes têm... o LNLS tem um financiamento interno para, por exemplo, sanduíche, para... Na verdade, eu pedi para pós, né? O que a gente tem aqui por exemplo, porque tem algumas facilidades, né? Você pode pedir a gente tem auxílio para alimentação, a gente não paga, né? Os estudantes não pagam refeição, dependendo do tempo do dormitório. Para fazer experimento aqui, o LNLS dá passagem, aí cada caso é um caso. Tem cientista que tem projeto para ajudar com auxílio instalação, mas isso aí vai de... Depende de cada caso. Depende de cada caso. Né? Se o estudante tem taxa de bancada, geralmente após não dá, né? E assim vai. Ela me informou, em sistema segurado não tem mais serviço disponível. Dá um mute no Américo. Deu um mute no Américo. E bacana. E eu fiquei curioso numa coisa que você falou, você é estudante fazendo cálculo. Como que é os cálculos que ele faz? É tipo o cálculo no Cosmol lá? Assim? A gente tem dois, né? Isso. O Rafael, ele trabalhava com o Lumerical para fazer o FDTD, né? Que é o Final Domain, elementos finitos. Agora a gente está comprando o Consol, porque é o que todo mundo usa, mas a gente não tinha dinheiro para comprar na época, então ele aprendeu, mas resolve bem essa... E é bem engraçado, porque a gente tem 2 alunos aqui que tem um viés muito teórico, e o nosso grupo é totalmente experimental. Então, quando eles vieram para cá, para a gente foi muito bom, porque a gente deu um salto, sabe? Porque a gente conseguiu casar a teoria com o experimento. Então, embora eu fique falando, ficam falando que eles são experimentais, eles são excelentes teóricos, a gente nunca vai deixar eles embora, porque eles complementam muito bem. É o caso do Thales, né? O Thales, aluno do Bernardo, ele era experimental, mas ele gostava muito também do Cosmol lá, a dissertação do Thales foi meio que de simulação também, né? E é uma técnica muito boa, né? Eu tenho vontade de aprender também. Uma hora eu vou aprender a mexer nesse... E tem coisa, por exemplo, hoje eu já sei fazer os cálculos de dispersão, os cálculos, né, são coisas mais na época eu não sabia, como estudante, eu fui aprendendo, e a gente consegue fazer umas coisas no matemática. Lembro que no começo a Chan ajudou a gente bastante, né? Aí eu consegui desenvolver bastante coisa, mas simulação ajuda muito, a gente consegue ver. Hoje a gente está na contramão, né? A gente vê primeiro a simulação, para a gente já chegar no experimento sabendo onde está o que a gente quer ver. Isso ajuda muito. E antes eu fazia o contrário, né? Eu ia para o experimento, depois tentava ajustar o cachorro com a simulação. Então, a parte teórica, ela deu um suporte muito bom pra gente. Assim. Você otimiza os passos, né? Tipo, aqui não vai dar certo, não, deixa eu tentar outra coisa. A faixa que a gente tá medindo não vai ser essa, né? Tipo assim, tá mostrando aqui que esse efeito tá mais shiftado, porque confinou
e aí isso ajuda bastante. Obrigada, Américo. O Américo tá saindo. Valeu, Américo. E você falou do MO3, eu fiquei pensando, a gente fez um trabalho com o MOS2, uma época, eu e a Ana e o Thales, e que a ideia principal era tipo oxidar, fazer faixas oxidadas no MOS2, porque quando você oxida o MOS2, você faz MO3, né? E será que tem algum efeito? Você pega o MOS2, oxida, cria faixas, aí você tem um material híbrido, né? MOS2, MO3. Dá para medir, pode ser bem interessante. Bem interessante. Você mostrou aqueles tubinhos, eu falei, uai, tem um... Já é um material, já... Sempre tem, e assim, como eu estava falando, é tudo novidade, né? Assim, tem muita coisa que não foi previsto para esses materiais, principalmente esses 2Ds. Então, assim, toda vez que a gente senta para fazer o experimento, geralmente a gente tira um monte de física e de coisas novas. Então, é importante, assim, sentar e dar uma olhada, como, por exemplo, agora a gente está comprando lasers no visível, né? Então, os excitons vão ser bem acessíveis. Tem pouquíssimos trabalhos de excitons polariton, sabe? A gente vai poder acessar todos. Bacana. Então, assim, a galera de TMDs pode vir medir. Eu também não dou conta de fazer tudo, eu quero, mas eu não dou conta. Eu quero fazer tudo, quero. Começou a virar chefe, daqui a pouco você não tem tempo de fazer mais nada. Eu vou começar a roubar uns alunos, gente, é isso. Tem que pegar aluno. Não tem aluno, gente. Não tem aluno, não tem aluno. Tem que puxar aluno para ir junto. Aí, no LNLS tem programa de pós-graduação? Acho que não. A gente se vincula nas universidades próximas, né? Tipo, na Unicamp, eu tenho aluno na UFMG, aí você tem aluno na Federal, mas é sempre uma co-orientação, porque eu falo assim... Eu gosto de trabalhos híbridos, sabe? Por exemplo, pegar um teórico e fazer um trabalho que é metade teórico, metade experimental, ou acrescentar com uma outra técnica, porque eu acho que é muito rico para o aluno e assim, divide um pouco do trabalho, sabe? Porque aqui tem muito trabalho. Então, e aí eu acho que, assim, eu tenho feito bastante isso, sabe? Alunos híbridos, que é metade de um orientador e metade meu, e aí a gente consegue casar bem as coisas. Bacana. Bacana. Eu tenho gostado bastante de trabalho teórico experimental, porque aí fica, sabe, essa... Bom, a gente tem muito aluno aqui, o Leonan, aí, que é nosso aluno da física, já falou, eu me candidato. Então, aí, ó, vamos casar esses alunos aí. Vou mandar o Leonan para ir para a Unicamp e ele... Pode ser daí. Assim, o que eu falo muito aqui é o seguinte, principalmente na área de SNOM, eu, Ingrid, faço 3 experimentos por ano. Eu me organizo, eu calculo, eu faço as amostras e sento para fazer uma semana de experimento. E aí, com isso, você faz tudo o que você precisa. Então, assim, você não precisa, no Galgol síncrono, as pessoas se organizam para fazer os experimentos e é uma semana de medida. Então, o resto é trabalho braçal, sabe? Analisar e escrever. Então, de fato, não precisa ficar vindo todo dia no laboratório, sabe? O trabalho é o antes, que é de programar, de simular, de entender o sistema, e o depois para analisar. E isso funciona muito bem, sabe, Matheus? Bacana. Ou seja, tem que chegar na medida com o projeto todo pronto. Né? Tem, porque o tempo de linha é muito caro, né? Então, assim... Exatamente. É característico de um laboratório dessa natureza. Né? Sim, isso, sim. Né? E otimiza bastante, assim, a gente... O Leonardo até perguntar, você simula primeiro, acho que é o que a Aline estava falando, né? Você primeiro faz ali uma previsão do que vai fazer. O dever de casa, né? Fala assim, é o dever de casa. Por exemplo, quando eu fui estudar o SNO2, eu sentei e fui lá procurar artigo de 1970 que previa como que o material se comportava nos modos vibracionais. Aí eu sentei com a aluna, a gente escreveu a função dielétrica. Aí a gente foi atrás de fazer os cálculos para ver como é que iria se comportar. E aí, quando a gente chegou no experimento, a gente foi só medir. Ou então a gente poderia ficar medindo 5, 6 vezes. É só uma questão de otimização de processo. Assim. Funciona também. Eu fiz muito isso no passado. Media 10, 15, 20 vezes. Joia. A Natânia agradeceu o excelente trabalho, a apresentação. Então, bom, acho que é isso. Agradecer mais uma vez a Ingrid. Muito obrigado aí pela palestra. Vai ficar gravado no nosso canal do YouTube. Não deixa o Ângelo assistir, hein? Vou mandar para ele o vídeo depois. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Vou parar aqui a gravação e a gente pode continuar nosso papo. Obrigada. Eu agradeço.